Bom, pessoal, eu sou Daniel Barros, eu estou com a nossa área de ensino técnico e profissionalizante aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente, enfim, trabalha muito com o Centro Paula Souza, a nossa autarquia vinculada, e tem um grande desafio aí de direcionar os investimentos em ensino profissionalizante do Estado para atender às demandas do mercado de trabalho e por isso a gente resolveu se juntar aqui com a nossa área de inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para desenvolver um desafio para empresas de tecnologia nos ajudarem a resolver esse problema por meio do programa IdeaGov, que é um programa super inovador, é um dos grandes programas aí que a gente lançou nessa gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então vou deixar aí à vontade o pessoal do Impact Hub e o João Arthur, lá da nossa Subsecretaria de Inovação, para contar um pouquinho desse projeto como um todo, e volto para contar junto com a Emilena Lorenzon, do Centro Paula Souza, os detalhes do desafio específico do futuro do trabalho. Ótimo, Daniel. Obrigado, boa noite a todas e todos que estão aqui. Um prazer contar com vocês e poder apresentar essa consulta pública para todos que estão aqui hoje. Só para passar rapidamente, o objetivo do dia desse webinar de apresentação é tratar esses 4 tópicos aqui especificamente, falar um pouco sobre o programa IdeaGov, explicar em linhas gerais a causa do futuro trabalho. O terceiro ponto, a terceira pauta do dia é falar um pouco sobre a consulta pública em si, requisitos e aspectos dela, bem como mostrar, navegar pelo site do IdeaGov e apresentar como que ela está colocada, formulário de inscrição e etc. E também colher dúvidas e tentar resolvê-las também na medida do possível. Então, eu queria passar a palavra para o João Arthur Reis, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, para explicar um pouco sobre o IdeaGov, para todo mundo que está aqui. Boa noite, gente. Obrigado, Daniel. Obrigado, Gabriel, pela fala de vocês. Obrigado a quem está nos assistindo aí. Pessoal, meu nome é João Arthur, eu sou diretor aqui na Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e sou um dos responsáveis pelo programa IdeaGov, certo? É um programa que a gente lançou em maio de 2020, a gente lançou os nossos primeiros desafios ali por junho e, em síntese, ele é um hub de inovação de governo, certo? Ele é um programa que ele busca, de maneira muito objetiva, lançar desafios públicos que envolvem ter um caráter de inovação tecnológica e identificar soluções tecnológicas inovadoras para resolver eles, né? Identificar essas soluções no mercado, né, em startups, em empresas inovadoras, e não só conectar de maneira abstrata, mas ser uma plataforma que permite que a gente implemente essas soluções dentro do governo. Tá? Como é que a gente tem feito isso? Pode passar para o próximo slide. Basicamente, a gente tem 3 frentes principais de atuação, certo? Que vale dizer, aliás, o programa em si ele é uma parceria do governo do Estado de São Paulo com o Impact Hub, e a gente já contou com mais de 10 organizações parceiras de dentro e de fora do governo até agora, certo? Então nós temos uma equipe em tempo integral composta por cerca de 15 pessoas do Impact Hub, né, que atuam como equipe mesmo do projeto ao longo de todas as fases dele, certo? Então como é que a gente inicia a atuação? É de fato fazendo esse processo que eu mencionei, de identificar soluções inovadoras para desafios concretos que o governo está enfrentando e trazer essas soluções para dentro do governo. Então a gente lança desafios, né, lança editais normalmente, faz um processo seletivo bastante rigoroso para identificar startups ou empresas de inovação, empresas inovadoras, né, que sejam bastante adequadas para resolver esse desafio. Depois entra numa fase de um processo piloto, em que a gente valida o funcionamento disso e depois parte para a implementação em escala dessa solução no governo, certo? Nós iniciamos esse processo no ano passado muito voltados à área de saúde, atuando com desafios ligados ao enfrentamento à Covid. Depois, partindo para desafios de digitalização em saúde, o Gabriel vai trazer um panorama um pouco mais completo de como foi esse processo na sequência, mas é a partir desse processo de inovação, gerando resultados concretos, né, que a gente inicia a atuação. A partir disso, a gente cria, na verdade, uma rede de gestores públicos que trabalham com inovação, de empresas inovadoras que querem oferecer soluções para o governo e de instituições do terceiro setor que apoiam esse processo de diversas formas, né? Através dessa forma de conexão que a gente tem uma rede ampla, uma comunidade do IdeaGov,
né, que de fato faz ele ser um hub e não só um programa de governo comum. E a partir disso, a gente faz esse processo que a gente chama de compartilhamento, né, que é de como é que a gente pega então esses aprendizados que foram gerados a partir desses resultados práticos que a gente gerou, né, para construir capacidades no governo e no setor privado. Como é que a gente compartilha esse conhecimento, como é que a gente capacita mais pessoas para nos ajudarem nesse processo. Né, tanto apoiando o governo a contratar inovação, a implementar soluções inovadoras dentro do governo, quanto a ajudar as próprias empresas a fazerem isso. Então, a gente atua como esse portal, essa plataforma de diálogo entre o governo e o setor privado. Certo? Podemos passar, Gabriel. Legal. João, então, só para explicar um pouco mais também, eu estou aqui representando o Impact Hub como parceiro, como o João mencionou, parceiro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no programa IdeaGov. Eu sou coordenador de implantação de soluções inovadoras e, como o João bem mencionou, uma das frentes que a gente atua no IdeaGov é essa frente de inovar, que tem esse objetivo de apoiar o desenvolvimento de organizações e implementação de soluções inovadoras para resolver desafios públicos. Temos duas formas de atuação. Uma delas é o Programa de Inovação em Governo do IdeaGov e outra é um Programa de Aceleração de Negócios de Impacto Social. E a gente tem algumas características, especificamente desse Programa de Inovação em Governo. A gente mobiliza o poder de compra do governo para gerar inovação e promover o desenvolvimento econômico. A gente pretende também implementar soluções tecnológicas inovadoras por meio de uma entrada simples, que seriam os editais IdeaGov, de chamamento público, e a gente conta também com toda uma estrutura para apoiar tanto as empresas proponentes, quanto os gestores públicos e os órgãos demandantes na implementação dessas soluções. E como o João mencionou também, já tivemos 2 edições nesse quase um ano de IdeaGov. A primeira delas foi o IdeaGov contra a Covid. Lançamos 4 desafios no último ano, para apoiar o governo do Estado de São Paulo, especificamente o Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo e outros parceiros também, como IPT, Instituto Butantan e outros, a resolver alguns desafios relacionados à Covid no Estado. Então, um desafio foi o de testes acessíveis e replicáveis de diagnóstico da Covid. Tivemos também um desafio que a gente chama de UTI conectada, que é como monitorar e operar aparelhos eletromédicos de forma remota, inteligente e segura também para as equipes médicas. Um desafio também para realização de diagnóstico através de imagem de tomografia computadorizada e de raio-x de tórax. E tivemos um edital mais aberto também de recebimento de ofertas de tecnologias para enfrentamento da Covid. Então, para esses 4 desafios, a gente recebeu 188 propostas que foram avaliadas e 11 soluções foram selecionadas para rodar projetos piloto com os órgãos demandantes. E também, no mesmo sentido, no final do ano passado, a gente lançou um outro edital com 4 desafios, chamado Jornada Digital do Paciente, para atender alguns desafios como solicitação de exames baseado em dados, experiência do usuário no atendimento, agendamento automatizado e operação remota de equipamentos de exame de imagem. Recebemos também 33 propostas e 8 soluções foram selecionadas e vão começar agora a rodar esses projetos pilotos junto com o Hospital das Clínicas. Então, é um pouco do nosso trabalho que a gente vem fazendo no IdeaGov e a gente, como o Daniel disse no começo, se uniu ao Centro Paula Souza também e à área de ensino profissionalizante da SDE para atender a esse desafio que a gente tem chamado de o futuro do trabalho. E aqui eu passo a palavra para o Daniel e para a Emilena, que podem explicar melhor do que qualquer um aqui sobre essa causa do futuro do trabalho. Obrigado. Vou falar um minutinho, aí eu passo a palavra para a Emilena, nossa vice-superintendente do Centro Paula Souza. A gente começou com a ideia com essa causa de futuro do trabalho a partir do seguinte problema. O Estado de São Paulo investe todos os anos mais de 2,5 bilhões de reais em qualificação profissional, ensino técnico, tecnológico, né, os tecnólogos, os cursos de ensino superior com duração um pouco mais curta e os cursos de qualificação profissional. No entanto, há uma dificuldade de identificar exatamente quais são as tendências do mercado de trabalho, quais são as ocupações que estão em voga e as competências para essas ocupações em cada uma das regiões do estado de São Paulo. E a gente sabe que, inclusive, às vezes, para as mesmas ocupações, as demandas, as competências necessárias mudam de acordo com a região do estado de São Paulo. Então, a gente
gostaria muito de desenvolver uma solução tecnológica que use dados estruturados e não estruturados, ou seja, dados de bancos de dados públicos, como, por exemplo, RAS-CAGED, e dados não estruturados, que estão desorganizados, espalhados pela internet, para poder nos dar uma bússola sobre quais são as ocupações principais que nós deveríamos focar em cada região do estado de São Paulo, e dentro dessas ocupações, quais são as competências que a gente deveria desenvolver para aquelas ocupações ou aquelas profissões. A professora Emilena trabalha há muitos anos no Centro Paula Souza, junto com a professora Laura Laganá, toca no dia a dia essa instituição que é um ativo do estado de São Paulo, admirável por tudo que já alcançou nos seus 51 anos de existência, e pode contar um pouquinho mais como esse desafio se dá na prática. Bom, boa noite a todos, né? É um imenso prazer estar aqui colocando esse processo no seu start inicial, né? Para a gente conseguir, de fato, contratar uma tecnologia, uma solução que venha atender a uma das nossas dores, né? Que é, de fato, enquanto gestor público, tomar uma decisão de qual curso abrir, né? E onde abrir esse curso, né? De acordo com as demandas de profissionais qualificados, aí, formados para atender o mercado de trabalho. Atualmente, nós fazemos um levantamento gigantesco, né? Cada unidade escolar. Vou contar um pouquinho, acho que, sobre Paula Souza. A Paula Souza é uma autarquia do governo do estado, como o Daniel falou, completamos em outubro do ano passado 51 anos, né? É uma instituição de educação profissional, né? De ensino técnico e de ensino superior, né, que vai sendo oferecido desde o ensino médio, mas também com qualificações profissionais que vão além, né, desses currículos regulares. Então, uma das grandes dificuldades que nós temos uma capilaridade grande no estado de São Paulo, né, estamos presentes em quase todos os municípios, hoje são cerca de 310 mil alunos no total, e a gente tem um público flutuante, que é da qualificação profissional, que não são dos cursos regulares. E o nosso grande gargalo, o nosso grande desafio em termos de planejamento, né, de planejar os investimentos em onde crescer o número de vagas, quer dizer, que cursos a gente pode oferecer, é justamente por não ter uma tarefa, um processo que é longo para nós, né, de uma maneira mais estruturada, né? Hoje, cada unidade escolar, ela olha para o seu entorno socioeconômico, faz levantamentos de demanda e, normalmente, né, de acordo ali com a oferta, né, com a capacidade de professores que tem ali naquele campus, e olhando um pouco para o mercado, ela traz para nós, oferece para nós algumas opções de curso e faz uma demanda. Olha, queremos abrir o curso X nessa unidade escolar. E nós, né, enfim, obviamente, temos uma equipe interna dentro da administração central, porque o Paula Souza, ele tem essa peculiaridade, nós temos capilaridade, as unidades têm autonomia para a criação de cursos, porém nós temos uma área técnica que avalie se o investimento feito para essa abertura de curso realmente condiz, né, com a necessidade dessa região e também vai gerar um benefício, né, de formar pessoas que realmente vai ter empregos, né, após a sua formação. E nós, então, começamos a fazer uma avaliação dessas solicitações, né? Dentro desse processo de avaliação, alguns dos nossos técnicos responsáveis por cada eixo tecnológico, que os cursos são normalmente ligados a algum tipo de eixo, né, assim como normativa do próprio Ministério da Educação, nós avaliamos, então, essa demanda que vem pela unidade escolar e tentamos, enfim, com o diálogo com os setores produtivos, né, com o mercado de trabalho, identificar o quanto dessa demanda realmente existe para esse mercado, para esse segmento, esse setor. Bom, feito isso, né, que demora um processo mais ou menos de uns 6 meses, né, entre coleta de informação, conversar com o setor, conversar com o mercado, ver a disponibilidade de recurso, de orçamento para a implementação desse curso, nós, no final da avaliação, decidimos se vale a pena o investimento ou não, né? Então, são várias variáveis que nós colocamos aí em pauta, né? Enfim, durante um processo aí de 6 meses para tomada de decisão se vale a pena a abertura daquele curso ou não. Bom, então, isso nós fazemos hoje de uma maneira
existem, claro, que um roteiro, né, para cada unidade escolar, existem os processos definidos, mas ainda muito morosamente. E o que a gente tem observado no mercado de trabalho é que cada vez mais existe aí uma dinâmica, né, pela criação, na criação de ocupações, né, de carreiras, que muitas vezes esse nosso time e até às vezes a incerteza de realmente haver ou não vagas, né, ou enfim, oportunidades para essa profissão, a gente às vezes acaba não oficializando ou estruturando os cursos de acordo com as demandas de mercado. Então, essa tecnologia, ela realmente nos apoiaria em dar isso que o Daniel disse, né? Uma bússola, mas as diretrizes, né? Para onde o mercado de trabalho está caminhando, para onde os setores estão caminhando, qual é o perfil profissional que esse mercado, né, vai consumir ao longo dos anos, para que nós possamos, então, olhar para dentro dos produtos que nós temos, de formação inicial continuada, ou de curso técnico, ou de curso superior, né, estimar, né, enfim, o investimento, o tamanho do investimento necessário para implementar esses cursos. Né? Então, eu falei um pouco do Paula Souza, um pouco do processo, né, Daniel? E aí, se você quiser agora falar um pouco mais sobre a solução. Ótimo, conta um pouquinho do que a gente já discutiu até aqui. Se você puder passar para o próximo slide, Gabriel, pode passar para o próximo. Bom, a gente abriu essa consulta pública justamente para identificar possíveis soluções que já existem ou que ainda não existem, envolvendo as análises de dados, para podermos criar uma plataforma online, uma solução tecnológica aqui para resolver esse problema que nós temos, né? Identificar com antecedência, antecipar as tendências do mercado de trabalho para a gente direcionar as capacitações adequadas, sejam cursos técnicos que têm uma duração mais longa, no mínimo de 800 horas, sejam cursos de qualificação profissional com duração de 80, 100, 150 horas. No próximo slide, a gente mostra um pouquinho as fases que nós imaginamos, né? Inclusive, eu queria convidar até o Pedro Brasileiro, que é da nossa equipe, se você quiser complementar, nós construímos isso aqui juntos no dia a dia. Entre as fases, nós imaginamos, inclusive conversando com alguns atores desse setor, que há 3 momentos em complexidade crescente. O primeiro é o momento para disponibilização dos dados já existentes e desenvolvimento de uma plataforma que seja amigável para que nós, gestores de redes de ensino profissionalizante, e também o público amplo possam acessar. Então, uma plataforma com dados já hoje disponibilizados, aí, abertos, por exemplo, pelo PGE, pelos órgãos responsáveis do governo federal, no governo estadual. A gente tem diversos dados também da Fundação SEAD, por exemplo, que podem aparecer aqui. Então, esse seria um primeiro passo. Aqui não há risco tecnológico envolvido, a gente entende, já há, inclusive, algumas soluções prontas que fazem algo parecido. Por exemplo, a gente conversou recentemente com a BDI, que já estava tentando fazer um BI, um dashboard de inteligência de dados, mostrando algumas dessas informações que a gente imagina que seriam necessárias na fase 1. Aí, isso seria ali a base para partir para uma fase 2, que aí sim envolve um modelo preditivo, que envolve identificar quais são os dados não estruturados que poderiam ser usados para aprofundar a avaliação de quais são as tendências do mercado de trabalho, que em alguma medida já podem ser ou não identificadas nessa fase 1. Então, ali vai precisar de uma metodologia de análise de dados. Eu imagino que vai ser preciso um bom trabalho de economistas para poder pensar um modelo e, naturalmente, transformar isso em algo que a plataforma consiga ler, em um algoritmo. Aqui, sim, a gente imagina que há um pouco mais de risco tecnológico, requer um desenvolvimento tecnológico mais complexo. E, finalmente, na fase 2, o nosso output são
as ocupações que estão em voga em cada região. Que estão em voga olhando para trás, né? E também que provavelmente estarão em voga no futuro, olhando a trajetória de crescimento dessas ocupações dos últimos anos. Aí a fase 3 é um mergulho dentro das ocupações que estão em voga, para identificar quais são as competências que são necessárias para desenvolver um bom profissional daquela área. Então, por exemplo, dados não estruturados mostram que há muitas contratações de softwares de design em uma determinada região do estado de São Paulo, o que nos leva a crer que haverá uma grande contratação de designers para aquela região. E na fase 3 a gente gostaria de poder identificar quais são as competências que esses profissionais que a gente está imaginando que vão ser cada vez mais requisitados naquela região precisa ter. Então, uma fase com uma complexidade ainda maior, usando novamente dados estruturados, mas principalmente não estruturados, para prever. E com esses dados, a gente consegue direcionar o nosso investimento milionário aqui do estado de São Paulo em qualificação profissional. Pedro e Milena, vocês querem complementar essas 3 fases? Queria salientar, Daniel, que as 3 fases elas foram segmentadas dessa maneira para que a gente conseguisse contar o desafio de uma maneira mais organizada e mais estruturada, mas as 3 fases, ao final da solução, elas precisam dialogar entre si. A gente precisa que a fase 3 esteja alinhada com a fase 2 e alinhada com a fase 3, para que a gente consiga, como um processo decisório, tomar uma decisão de alocação ou não de cursos ou de unidades escolares de uma maneira racional, e por isso essas 3 etapas precisam estar alinhadas, né? Por mais que na fase 1 nós já tenhamos algumas ferramentas que podem dar esse tipo de informação, o grande desafio é que a gente consiga aí acoplar a fase 2 e a fase 3 no mesmo processo de avaliação do processo decisório. Se a gente tiver 3 produtos diferentes, de 3 fases diferentes, acho que a gente não estaria atendendo integralmente o nosso desafio. Ótimo ponto. Então, acho que aqui podem ser 3 soluções diferentes, que são integradas numa solução só, ou podem ser momentos diferentes da mesma solução, né? Se a solução for desenvolvida do zero, a fase 1 é a primeira parte, relativamente simples, a fase 2 é uma construção em cima dela. No final, a gente precisa ter uma só plataforma ou um só local de visualização dessas informações, mas que pode ser construído até por meio de um consórcio por fornecedores diferentes, por exemplo, com tecnologias diferentes. Enfim, o intuito da consulta pública é justamente tangibilizar como seria essa solução que nós estamos pensando aqui. A gente fez uma grande pesquisa e não identificamos uma solução pronta que serve esse desafio todo. Se puder... Perdão, pode falar. Só para finalizar essa parte, então, né, que é realmente o que o Daniel falou, nós fizemos uma consulta, olhamos para o mercado para ver o que tinha de tecnologia disponível, nós não encontramos nenhuma tecnologia que entregue as 3 fases de maneira integrada, né? E que para nós é muito importante ter aquela visão mesmo, né, de dashboard, de no final a gente conseguir olhar para quais são as ocupações que tem uma tendência crescente, como o Daniel falou, né, de número de oferta de vaga de emprego, ou que seja uma tendência forte a ser concretizada. Então, assim, para nós é muito importante, né, olhar os dados que estão publicáveis, né, sendo estruturados ou não, mas ele representa o dia de hoje, ou ele representa o dia de ontem, né? Para nós é muito importante essa análise preditiva, quer dizer, qual é a tendência de cada uma dessas ocupações crescerem ao longo dos anos. E os investimentos feitos ou em curso técnico ou em curso superior demandam aí pelo menos uns 5 anos de formação, né, profissional. Então, a gente tem que pensar, né, enfim, 5 não, né, falo 5 anos para a formação de uma turma, né, no mínimo, mas que aí tem que ter uma longa vida para valer esse investimento. Então, era só isso que eu queria complementar, que é muito importante uma análise preditiva, né, uma análise que traga uma previsão, né, para nós de onde está crescendo as ocupações.
Se eu puder complementar, ó, já que tive a oportunidade de acompanhar esse processo de elaboração desse edital de consulta pública, vale a pena mencionar também que, como um edital de consulta pública, ele está aberto para contribuições e sugestões também. O formulário que vai ser preenchido pelos respondentes tem essa possibilidade de se propor se é isso mesmo, se esse faseamento faz sentido, se existem outras fases. Então, a consulta objetiva é que ela seja o mais ampla possível para colher as respostas mais satisfatórias para resolver esse desafio. Ótimo. Bem. Alguns dos pontos que a Emiliana trouxe estão aqui nesse slide que está sendo projetado agora. Quais são os requisitos funcionais que a gente imagina, né, que seriam necessários? Essa solução precisa mapear e integrar dados de fontes diversas, né, e de bases diversas, e algumas bases que são bases que não existem, bases novas, né, que são criadas com dados não estruturados. Ela precisa ter uma previsão de atualização constante, ela não é uma base estática, né, ela precisa estar constantemente se renovando a partir dos dados novos que surgem. Ela precisa ser muito fácil de ser compreendida por nós, gestores públicos, e pela sociedade de modo geral, porque a gente quer que essa plataforma seja aberta para que a sociedade também possa, de alguma maneira, fiscalizar o trabalho do executivo. Isso, naturalmente, a gente imagina que pode estar num dashboard, no formato de um dashboard, com o mapa do estado de São Paulo projetado de uma forma que a gente consiga ver isso regionalmente, né, com gráficos, etc. E a gente também imagina que essa solução vai ter alguns filtros que nos permitam buscar sobre, por exemplo, ocupações específicas. Eu quero saber onde que está em voga a ocupação de desenvolvedor de uma determinada linguagem de programação. E é o tipo de coisa que acho que a gente gostaria de poder fazer facilmente, seja com palavras-chave, como diz o último item, seja com filtros ali numa lista suspensa, por exemplo, né? Então, acho que esse é um pouco dos requisitos que a gente tenta colocar aqui para dar o máximo de detalhe possível para os eventuais proponentes. Na próxima, a gente mostra também um pouquinho de a quem se destina essa solução. Essa solução não é um fetiche dos gestores de investimento em qualificação de mão de obra, né, em capital humano. Isso aqui tem um benefício muito grande para a sociedade, na nossa visão, porque permite que a gente consiga investir o recurso público do contribuinte de forma mais eficiente, aumentando a empregabilidade dos egressos dos cursos que são desenvolvidos pelo governo do Estado de São Paulo, e também dando transparência, no caso da sociedade, para jornalistas, legisladores, pesquisadores poderem ver esses dados, até eventualmente para o setor privado de ensino técnico, ensino superior, poder ver os dados com os quais a gente está trabalhando, que estão guiando as decisões do Estado, reduzindo um pouquinho a influência política nessas definições e aumentando a influência dos dados técnicos, permitindo que a sociedade consiga fiscalizar o poder executivo. O setor produtivo naturalmente se beneficia, porque a gente vai conseguir prover profissionais com a capacitação necessária para atender às vagas de emprego que são abertas ao longo do tempo em cada uma das regiões, e isso naturalmente tem um impacto na economia do estado de São Paulo, que tem aí se desenvolve de uma maneira melhora a sua produtividade, enfim, todos os impactos econômicos que você consiga extrapolar dessa política. Tem mais algum? Acho que temos mais um slide, um último slide. Quais são os resultados esperados dessa nossa política? O que a gente gostaria é de oferecer cursos de ensino profissionalizante que tenham uma empregabilidade maior, ou que tenham um potencial de geração de renda via empreendedorismo maior, né? Já que a gente sabe que muitas das profissões hoje, por exemplo, formam
profissionais que vão trabalhar como freelancer, né? Vão atender vários clientes. A gente também, com isso, estimula a economia local, o setor privado local. Nós ouvimos o tempo inteiro dos investidores aqui no estado de São Paulo, falando que quando eu faço um grande investimento numa cidade pequena do interior, eu preciso levar mão de obra de outros lugares, muitas vezes de outros estados para aquela região, em vez de privilegiar a mão de obra daquele próprio município ou daquela região do estado de São Paulo, que infelizmente não tem profissionais capacitados naquela área. Pode citar diversos investimentos em que isso aconteceu nos últimos tempos, com os quais nós tivemos contato aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Garantir que as decisões são baseadas em critérios técnicos e que a sociedade pode, novamente, fiscalizar as nossas decisões aqui, nos cobrar a partir dos dados que nós vamos disponibilizar para o público, e nós tenhamos todas as informações necessárias para decidir onde oferecer um curso, onde aumentar um curso, onde criar uma ETEC, onde fechar um curso ou uma unidade, enfim, as informações que normalmente, por exemplo, o setor privado de educação valoriza tanto para melhorar a qualidade do seu investimento e que às vezes no setor público a gente não tem no volume que nós gostaríamos. Minha parte é isso, deixa aí para o Gabriel encerrar e se a professora Milena ou o Pedro quiserem complementar, fiquem à vontade. Legal. Alguém gostaria, Daniel, Pedro e Milena, de falar um pouco sobre os resultados, os impactos? A gente pode avançar para o cronograma, evidentemente ouvir dúvidas também dos participantes aqui da consulta e mostrar um pouco sobre o site e sobre o formulário de inscrição, entrar um pouco mais, mergulhar um pouco no conteúdo do edital. Eu acho que o Daniel já falou tudo ali nos resultados, né? E também está muito claro também o que nós esperamos encontrar aí com o final desse processo, né? O que a gente está esperando dentro do próprio edital. Então, acho que a gente não tem nada mais a acrescentar. A gente pode ir para o cronograma mesmo. Concordo, Gabriel. Podemos seguir para o cronograma. Legal, gente. Então, os próximos passos, só para fazer um repasse rápido. No dia 22 passado, a gente publicou esse edital de consulta pública e começamos a receber as respostas. Hoje foi esse webinar de lançamento. No dia 11 de fevereiro faremos um webinário para tirar dúvidas sobre o conteúdo da consulta, entrar mais a fundo nos requisitos, nas fases, etc. O prazo final para recebimento de respostas é 5 de março. E até o dia 26 de março a gente vai ter essa etapa de análise de respostas do formulário. Do dia 26 ao dia 9 de abril, a gente pretende realizar eventuais reuniões técnicas com respondentes, se for o caso também. E até o dia 30 de abril a gente espera publicar um relatório final com o resultado dessa consulta pública, com a esperança de que ela nos apoie a embasar eventuais editais de contratação pública ou outros encaminhamentos também para o Paula Souza. Perfeito? E aí eu gostaria de abrir, antes de entrar no site, eu vi aqui que apareceu uma pergunta, se alguém puder acessar, deixa eu fazer uma coisa aqui. A propósito também, o e-mail editais@idegov.sp.gov.br é o canal para tirar eventuais dúvidas, além dos webinars. E já posso mostrar então um pouco do site. Não apareceu esse link aqui, cortou, mas é isso. Esse site aqui, idegov.sp.gov.br/desafios/futuro do trabalho, é a nossa página do programa IDEGOV que está hospedando essa consulta pública. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver o cronograma, toda essa explicação que a gente falou sobre a demanda, os resultados esperados, o impacto e etc. E aqui vocês podem entender quem pode participar e acessar também o edital. Vou mostrar rapidamente, aproveitar que a gente está aqui todo mundo junto. O edital de consulta pública está aberto também, tem todo um detalhamento mais profundo sobre introduzindo a demanda, contextualizando, trazendo a justificativa e detalhamento da demanda, com benefícios e detalhamento mais técnico também. O item 3 do edital fala das fases de desenvolvimento que a gente mencionou, as 3 fases, explica um pouco mais, como o Pedro bem explicou também, e o Daniel,
quais são as 3 fases, os objetivos e a forma como elas são estruturadas. A gente tem uma lista, além daqueles que a gente compartilhou, existem outros requisitos funcionais que a gente mapeou e elencou aqui na consulta para ouvir a sociedade civil, para ouvir interessados se fazem sentido esses requisitos ou se existem outros que não estão previstos aqui que podem ser necessários para que essa ferramenta funcione. Tem um exemplo de dashboard que o governo do Estado de São Paulo tem utilizado para a Covid-19, alguns requisitos, resultados pretendidos, condições de participação, o cronograma de atividades e, por fim, eu queria mostrar para vocês, entrar um pouquinho nas perguntas do formulário, a estrutura que a gente tem. Tem um link específico do formulário, eu mostro para vocês depois, mas vocês podem responder tanto como pessoa jurídica como pessoa física. E aí, se você, a depender da sua seleção aqui inicial, você se encaminha para um formulário específico. Então, se for pessoa jurídica, tem o nome completo do responsável, e-mail, telefone, tipo de empreendedor, razão social, CNPJ, etc. E aí a gente entra também, pedimos alguma coisa também sobre página web da empresa e etc. E se for pessoa física também tem alguma lista de dados cadastrais específica para a gente ter esse contato. Em seguida, existem as perguntas sobre as 3 fases de desenvolvimento da solução, para entender se elas são viáveis do ponto de vista técnico, se elas fazem sentido, com um espaço também para justificar se fazem ou não. Entramos depois numa sessão com perguntas sobre os possíveis requisitos funcionais, se eles correspondem à realidade da solução que vocês pretendem apresentar ou de outras soluções disponíveis no mercado. E aí entra num bate-bola rápido aqui sobre se a funcionalidade mapeada e prevista no edital, ela é necessária ou não para o funcionamento dessa solução. Então, segue respondendo a todas elas. Existe uma pergunta aberta também sobre outras funcionalidades não previstas no edital que possam ser necessárias. E, por fim, pergunta sobre a existência ou oferta de tecnologia, de solução tecnológica no mercado, se existe ou não, qual seria, e aí entra em detalhes também sobre modelo de comercialização, sobre quais as tecnologias envolvidas, se ela atende as 3 fases, o TRL da solução, que é o Technology Readiness Level, o nível de prontidão da tecnologia para oferecê-la, se ela está disponível já no mercado, barreiras para o desenvolvimento e implantação da solução, se ela está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e outros pontos, né? Então, é basicamente esse o conteúdo do formulário. Se vocês tiverem dúvida sobre como preencher, fiquem à vontade para nos perguntar naquele e-mail que eu mostrei anteriormente. E o questionário pode ser acessado aqui no site, esse SurveyMonkey que vocês podem preencher com todos os dados, e a gente está à disposição se vocês precisarem, se vocês tiverem alguma dúvida ou precisarem conversar conosco. Então, abro aqui agora para responder as perguntas, quem tiver interesse. Já vi aqui, a Cláudia Kozer perguntou, quais valores estão previstos para esse edital? Daniel, Pedro e Milena, vocês poderiam responder a essa? Olha, a gente não tem valores, definidos, Cláudia. A ideia é que esse edital ele traga as propostas de solução que são viáveis, e aí a gente provavelmente vai fazer um edital de chamamento, aí sim com o intuito de fazer uma contratação, com o detalhamento que vai vir dessas propostas técnicas de soluções que vocês vão nos mandar, e aí para isso a gente vai precisar buscar orçamentos e quantificar os valores. Mas por enquanto a gente ainda não tem valores previstos, a gente tem aqui valores que a gente acha que isso deveria custar e tal, mas podemos abrir ainda. Eu acho que só reforçando esse ponto que o Daniel trouxe, ele é bastante relevante, e acho que dando uma olhada no formulário que está disponível no site, dá para ver o que se espera de maneira bem clara, o que a gente espera desse edital, dessa consulta, na verdade. Que é uma conversa mesmo, isso aqui é para ser um espaço de interação com o setor privado e de pesquisadores da área, que possam nos dizer assim, olha, o que nós temos de tecnologia hoje é isso, o que falta é isso, para a gente ter muito mais clareza aqui internamente do quanto custaria, do tempo que levaria para se montar uma plataforma com esses requisitos que foram descritos ali, que estão bastante detalhados no texto. Inclusive o texto do edital, ele não é tanto regras de participação, quanto ele é uma descrição bastante detalhada desses itens que foram trazidos aqui hoje.
né? De fato, não tem nada de complexo, é um formulário que vai ser preenchido ali e que eventualmente pode ter até conversas, né, entre o Estado de São Paulo e as pessoas, as instituições que preencherem esse formulário para a gente aprofundar o entendimento, né, esclarecer alguns pontos e assim vai. Então é uma participação bastante livre mesmo, muito para criar mais conhecimento, que reduzir a simetria de informação entre o governo, né, enfim, as empresas que têm a tecnologia para isso. Legal, João. Eu gostaria de saber se alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida nesse primeiro momento, nessa reunião de apresentação. Evidentemente que a gente está à disposição, como eu mencionei, o e-mail editais@ideagov, está à disposição se tiverem dúvidas ao longo do prazo de abertura do edital de consulta. A gente vai ter o segundo webinar também para tratar um pouco mais sobre dúvidas especificamente, mas esse aqui é um primeiro momento importante para a gente ouvir vocês participantes, se tem alguma outra pergunta, algum outro ponto. Ou comentário também. De todo modo, enquanto vocês estão pensando se fazem alguma pergunta, nós estamos à disposição aí, o nosso contato do IdeaGov está aqui, mas a gente pode também responder diretamente com os nossos e-mails, aí depois se vocês precisarem é só entrar em contato que a gente pode passar um e-mail, marcar uma reunião específica com um dos participantes para tirar dúvidas, enfim, até o final desse edital, a gente está aí à disposição para ajudar. Tem mais uma pergunta aqui. Ah, não, desculpa, a resposta da Cláudia mesmo. Uhum. Camila, obrigado pelos esclarecimentos. Imagina, Camila, estamos à disposição, se precisar. Acho que a gente ainda tem aqui os últimos 10 minutos, não sei se alguém tem mais alguma pergunta específica. Vejo que apareceram algumas agora. Fiquem à vontade para fazê-las. Cláudia, eu vou colocar aqui. Acho que a gente pode, além do e-mail do IdeaGov, Pedro, talvez você pudesse disponibilizar o teu e-mail para eventuais dúvidas aqui. Se puder colocar no chat. Posso sim, vou colocar no chat. minhachance@sp.gov.br. O Pedro é a pessoa da minha equipe aqui que está trabalhando nesse projeto desde o princípio, junto com o João e o pessoal do Impact Hub. Vocês lerem no edital, boa parte do que está lá foi ele que escreveu. Então... Foi um bom trabalho em conjunto aí com o João e o Gabriel. E aí, Milena? Muito bem, gente. Então, já que não temos mais nenhuma pergunta nesse primeiro momento, acho que a gente só gostaria de agradecer a todo mundo que participou. A gente do programa IdeaGov se coloca à disposição se tiverem qualquer dúvida ou qualquer necessidade ao longo enquanto esse prazo da consulta pública estiver aberto. E, por favor, Daniel, Milena, Pedro, podem fazer uma fala de fechamento em nome da Secretaria e do Centro Paula Souza. Gina, é isso. Obrigado por participar. Espero que a gente tenha muitas propostas aí nesse edital. Boa noite. Milena, aqui no tchauzinho. Bom, também eu estou numa expectativa gigante, né, para um retorno rápido para esse processo, porque é uma das dores que nós temos há muito tempo. Então, espero realmente encontrar essa solução, uma empresa que possa nos atender e que a gente possa implementar isso da melhor forma possível, o mais rápido possível também. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado.